Guitarrista, tudo certo? Pablo Klein por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Palhetada Podcast. Podcast do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional, de todo mundo que curte uma história, equipamento, todo esse universo relacionado à guitarra e afins, beleza? Lembrando que somos patrocinados por Comunidade do Feeling na Guitarra, primeiramente. Nossos apoiadores são MF Mode, Custom Pedals, Kairos Pedalboards, Palhetas Schultz e Rafinha Luthier, beleza? Como é que tá aí, Léo? Tudo certo? Tudo certo, gurizada. Começando então mais esse Palhetada Podcast. Palhetada é aquele podcast que tá no coração de todo mundo que gosta de uma música, até aqueles que não sabem tocar que nem eu. Então estamos aí junto para trocar uma ideia e cada vez agregar mais aí para quem gosta de nos ouvir ou até quem não gosta, né, Dallas? É isso aí, mas eu gosto, né, meu querido? Vambora, tamo junto, bora pra cima. Começando mais um, a gente começa a ficar destreinado, que a gente andou falhando umas semanas aí. E aí, a gurizada, ó, tô até com um palheiro aí, ó. Fui na harmonia, tô com um palheiro aqui, velho. Palheiro? É errado, é paieiro, né, velho? É paieiro, palha de milho. Vambora, Pablo, como é que tá? A gente se viu no final de semana, né? Nós estamos juntos, como é que tá? Bora pra cima. Tudo certo, maravilha. Ô, Léo, deixa eu te perguntar, tu vai ficar com a cabeça cortada assim de propósito? Não, só porque eu tava alguma trend? Só pra saber, cara. Vai ficar também na trend também. Tô com uma postura bem alinhada, assim, minha coluna tava de uma forma que todos os quiropratas falariam parabéns, tu tem uma coluna bem... Poxa, está de parabéns. Quiroprata, mano. Gurizada, temos hoje um baita convidado, um amigo meu de muito tempo. Vai ter bastante coisa legal pra gente falar a respeito. Fabiano Mitidieri, grande músico, grande guitarrista. Como é que tá, Fabiano? Tudo certo, velho? Tudo bom, galera? Uma boa tarde a todos aí. E obrigado, Pablo, mais uma vez aí te agradecer. Gratidão aí por esse convite. Pablo, que é um grande guitarrista, é amigo aí de anos, aí, um cara que eu admiro bastante. Eu brinco com ele, que eu falo que ele é o Pablo Kotzen, aqui do Sul. Quem dera, né? Mas estou muito feliz de participar e poder trocar essa ideia com vocês. Show de bola, velho. Cara, vamos começar direto do começo, assim. Queria que tu começasse contando pra galera como é que tu começou com a guitarra, na música, que nem eu sei o começo da tua história, apesar de conhecer bastante tempo, não sei como é que tu começou. Claro. E conta pra gente o que é que te inspirou, teu primeiro instrumento, toda essa história que a gente gosta de saber. Que legal. Galera, o que acontece assim, eu, quando era bem gurizote, assim, né, vi meus tios, a família toda de músico, né, e os tios, eles, basicamente, eles tocavam chorinho e samba de raiz, né, e aquilo me deixava muito atento, assim, ao cavaquinho, ao violão, né, sempre gostei muito de solo, né, sempre fui muito, assim, entusiasta dos solos e tal. Mas comecei quando pequeno, assim, pegava o violão quando eles terminavam, os sambas, as rodas, né, as festas de aniversário da família, assim, eles terminavam, eu pegava o violão para tentar fazer um barulho e tal. Mas me chamava a atenção o chorinho, né, que tem bastante até virtuosismo, né, basta ver aí os mestres do choro aí no cavaquinho, no banjo, né, no bandolim também, vários músicos de alto nome aí. Sempre me chamou a atenção. Eu comecei quando bem novo assim. Porém, depois com a adolescência, o tempo foi passando, a gurizada ia jogar bola e eu ficava no violão treinando, né? Sempre gostei muito, assim, de estudar o violão, de tirar as músicas, né? Naquele tempo era tirar as músicas, né? O cara tinha que realmente botar ali o vinil, botar a fita cassete e ouvir, e puxar, exercitar o ouvido. E os meus pais... A minha mãe, particularmente, ela tinha um monte de discos dos Beatles, né? Isso também me atraiu, assim, né? Nessa parte do rock e tal. Os Beatles, né? Eu sempre ouvi bastante os discos da minha mãe. E meu pai era do Creedence. Meu pai era fã de Creedence, né? Então, uma coisa mais country, né? Rock, blues e tal. E esse foi o som que, daí, para a adolescência, me incentivou mais, me puxou mais, né? Então, eu fui pro lado do rock, lado do country, assim, já... Indo para a adolescência, eu já comecei a gostar mais disso, né? Daí larguei um pouco o samba, apesar de até ter tocado bastante, até... Inclusive, cara, eu dei aula de cavaquinho, que loucura, eu tava me lembrando esses dias. Sabe, quando o cara começa a dar aula e tal, e aí eu sabia algumas coisas e tal, e dei aula para um menino que o guri depois ficou fera, né? E ele estudou depois por conta própria, se encarnou e tal, enfim. Então, até isso eu fiz, né?
E aí fui começar a ouvir o rock. E dentro disso, eu sempre ouvi a guitarra do blues em algum momento, assim, alguma passagem das músicas, né, até mesmo dos discos dos Beatles, principalmente do Creedence. Eu via o blues, mas eu nunca tinha comprado o disco, não sabia o que era. E comecei a me envolver dentro do blues, assim, mais ali pelos 18, 20 anos e tal, para frente aí. E aí eu comecei realmente a mergulhar nisso, né, cara? Eu também virei um colecionador, né, de discos, né? Comprei muito vinil, eu tinha todos os vinis aí, os vinis mais importantes, assim, da história do rock, do blues, eu tinha, né? Comprei e tal. Importava muito disco, importava videoaula, né? Sempre fui muito estudioso. E aí, a minha primeira banda, foi até quando a gente se conheceu, né, Pablo? Era uma banda de pop. Era uma banda de pop, né? Que os guris até me chamaram para cantar. E eu, na primeira instante, assim, eu falei, cara, eu não vou cantar, eu não sou cantor, eu gosto de tocar, eu gosto de solar, eu quero tocar guitarra. Mas aí, no fim, eu não tinha outros projetos, aceitei. E depois nisso, eu comprei uma guitarra e foi aí que foi o fim da banda, né? Eu comprei a guitarra e tinha um guitarrista, que era o guitarrista que fazia o solo, tudo muito bom, até por sinal. Só que daí eu comecei a comprar guitarra e comecei a gente começa a querer também mostrar o som e querer até enriquecer o som da banda, né? Como um conjunto, mas eu acho que daí rola aquela coisa de eu era guitarrista e tal, enfim. Né? Não, esse solo é meu. Nossa. E eu sempre fui muito encarnado, cara, muito encarnado. Eu sempre fui um cara muito estudioso, assim, até hoje, né? Eu sempre comprei muito disco, eu acompanho, até teve um período da minha vida que eu parei de tocar, mas eu sempre acompanhei, assim, nunca deixei de pesquisar, de acompanhar, de me atualizar e tal. Então, a partir dessa banda pop aí, com o final dessa banda pop, eu formei minha banda, meu power trio de blues rock foi a Taxi Free, né? Taxi Free, a gente gravou um disco pela Bull Records aqui de Porto Alegre e tal, né? Hoje não existe mais essa gravadora, que era a gravadora que era junto com o John Bull Pub, que foi um bar que a gente ficou muito tempo tocando, banda da casa. Eu cheguei a ver vocês tocando lá uma vez, lá no... Isso, muito no legal. Shopping... Como é que é aquele shopping Total? Shopping Total, isso, E a gente fez grandes shows lá, fizemos shows de aqueles festivais Festival não, homenagem ao rock, é o Dia Internacional do Rock, né? E a gente teve propaganda da Atlântida, Pop Rock e tal. Os meninos da Cachorro Grande participaram, o baterista da Pitty participou, Paulo Miklos, fizemos shows memoráveis assim lá, foi bem legal, uma época boa assim, né? Foi um power trio que a gente gravou discos de canções autorais minhas, né? E aí durou pouco tempo até a banda, né? Uns 4, 5 anos aí, e depois eu decidi me separar dos meninos, né? Mas a gente gravou aí um disco, que é o disco Selvagem, que foi na gravadora City, disco a gente gravou de forma como a gente quis, assim, né, puxando sempre o blues, o rock como referência e tal. Interessante que antes de comentar o que eu vou comentar, só um detalhe engraçado sobre esse show que eu fui ver lá no John Bull. Eu me esqueci o nome do bar e quando eu cheguei lá dentro do Total eu não conhecia, né, e perguntei para um segurança assim, cara, onde é que fica o Istambul? O Istambul. O Istambul é foda, é o John Bull, assim, é esse. Mas esse bar era muito massa, né, cara? Legal, como é que era o nome dessa banda pop, cara, que eu te conheci da primeira vez? Caleidoscópio. Cara, a gente tocou num clube aqui em Viamão, vocês tocaram. Tu lembra desse dia, cara? Deixa eu contar, ver se tu lembra da história. Claro que eu lembro. Uma festa num clube meio esquisito, pra dizer assim, né? Sim. Aquele clima meio estranho, assim. Aí chegou, eu acho que eu não lembro a ordem dos shows, eu lembro que eu tava no camarim, eu acho que vocês estavam tocando, acho que a gente tocou antes, tenho essa impressão. E lembro de chegar o cara que era contratante lá, velho, e dizer alguma coisa, que não lembro a razão, dizer que não ia ter grana pra pagar a galera. Velho, o vocalista da banda que eu tocava, o Cristiano Traem, abraço Cristiano, se um dia assistir esse podcast, o cara começou a arrancar relógio, sapato do cara. Sim, assustador, né, cara? Tu não vai pagar? Então vamos ver se tu vai pagar aqui, ó. Não, mas peraí. Foi uma loucura, cara. E o pub lá, o clube lotado, né? Pois é, cara. Aquele cara, tem uns contratantes que mas coisa é literalmente tratante. O tratante, né? É verdade. E cara, esse show foi legal, né, Pablo? Te interrompendo aí.
Esse Sim, show foi que eu vi o Pablo tocando, acho que a gente chegou, na passagem de som, e aí eu disse pros meninos, pô, mas peraí, esse guitarrista toca muito, velho. E tava tocando um som, acho que do Jota Quest, alguma coisa assim, não me lembro. Mas aí tu botou um solo lá, assim, eu falei, pô, até te elogiei, né? Eu falei, bicho, o Marco Túlio vai ficar com ciúmes desse solo aí que tu botou aqui. Eu me lembro que tu comentou, porque a gente tocou Mary Helen, eu lembro do Steve Ray Vaughan naquele dia lá. E eu lembro que verdade. tu veio falar assim, pô, cara, o timbre tá bem parecido. Claro que na época, tipo, nem tava parecido, mas pra nossa referência da época. Verdade, Mary Helen, eu lembro. Os caras defasavam um captador de Rambam que já era parecido, né? E, cara, um negócio que eu me lembro que era muito legal, assim, que eu acho que, cara, foi o som mais legal de som analógico, foi esse disco da Taxi Free que vocês gravaram, que eu lembro que tu me comentou que foi feito com gravação na fita de rolo. E eu lembro que tu chegou e falou pro Vini lá, vamos fazer no rolo e, cara, despeja esses microfones vintage aí que eu quero pegar um som foda. E, cara, eu lembro que ficou incrível o som, assim, o som da gravação, as ambiências, nossa, eu lembro que eu escutava e ficava, caraca, parece essas coisas antigas mesmo, assim, como ficou legal aquela gravação, né, cara, daquele álbum lá, ao vivão, assim, né? Que legal, Pablo, eu fico feliz, a gente foi uma época que a gente se doou muito, assim, né, em pesquisa, né, a gente também investiu bastante naquele estúdio lá, né, a City, eu não sei se ainda existe, né, não sei se ela parece que ela tá em Caxias aí. Pra Caxias. Isso, a City era a gravadora mais importante, a maior, né, a única que tinha o gravador de 24 canais, a fita master, né, de 2 polegadas de 24 canais, que é o que tem de mais top, né, no matéria de analógico aí para ser usado, né. Reverbs, tinha um reverb lá na City que era todo de ouro, né, um reverb todo de ouro, com as molas de ouro, tudo, era um negócio absurdo, assim, a gente usou também. A ambiência também foi bastante estudo, bastante troca de lado, bota o microfone lá para trás do ampli, quer dizer, foi bem legal, assim, foi um resultado bem bom, assim, né, pelo que a gente tinha nas mãos e tal, mas a gente tinha bastante referência. Quando tu tá com uma referência, quando tu entra já com uma referência, né, sabendo mais ou menos o que tu quer, aí tu já consegue, né, tirar aquilo ali, né, do estúdio. O Vini também é um cara que, poxa, gravou todo mundo aí, né, o cara, Vini Tonello, para quem não conhece, o cara é um monstro, né, um engenheiro de som aí, espetacular, e ele ajudou bastante. Hoje, ele toca teclado no Rosa Tatuada, né, não sei se tá indo, mas tava tocando um bom tempo, né. Ele sempre fez com Rosa, ele tinha parado, acho que ele tocou também com Depolainas um tempo, mas acho que agora tá com Rosa de novo. Né. Sim. E, cara, depois daquele momento ali da gravação do álbum, como é que foi a trajetória para divulgar? E eu lembro que tu postou esse tempo uns TBT ali de coisa em jornal, né? Umas paradas assim, né? Sim, isso mesmo. É muito difícil quando tu não tem grana, não é um som que toca na rádio, não é um som comercial, sim, né? Sim. As rádios, a gente sabe aí que, infelizmente, né, tu tem que investir uma grana alta aí para os caras rodar o teu som, né? Tipo assim, se tu não cai nas graças deles, é mais difícil ainda. Enfim, a gente fazia bastante na Ipanema, quando tinha Ipanema, pop rock, a gente, né, tinha o KG que rodava o nosso som e tal, né? Mas era uma coisa meio esporádica e tal. A gravadora nossa, a Bull Records, colocou nas multissons, ainda quando tinha multissom, não sei se tem ainda mais, né? Mas não foi tão expressivo assim, em matéria de divulgação. A gente, com um orçamento limitado, não tem muito o que fazer. Sim, né? Isso aí, estamos falando de 2002, né? Antes da internet ser o que é hoje. Verdade. Era a época que existia somente rádio e TV, né? Ainda, né? Verdade. Arcaica. Somos vintage. Vintage, mas conservados, né? Conservados. É um bom jeito, né? Com certeza. Somos vintage, cara, foda. É bom assim, né? E, cara, deixa eu contar uma parada legal e engraçada, da época que eu conheci o Fabiano. Ele trabalhava como vendedor lá na Good Music, lá em Porto Alegre, né? Que é uma loja que, infelizmente, fechou há pouco tempo, e tem uma história muito legal, assim, em Porto Alegre, sobre, cara, Good Music não tem músico que não tenha ido até lá, pelo menos para olhar os instrumentos que o Ney Van Sawyer trazia, né? Tinha aquela guitarra icônica que era réplica do Hendrix, que todo mundo ia ficar babando lá, né? Tipo, Fender do Hendrix. Cara, que o pessoal sabia que não era dele, mas pra época era uma coisa assim surreal tu ver aquela guitarra ali, né? E, cara, tem uma vez, cara,
vou ter que abrir, né, aqui, porque é engraçado demais. O Fabiano, ele era simplesmente aficionado por equipamento, assim. Ele tinha aquela febre. Sabe aquele cara que trabalha numa loja de instrumento, não pode ver nada, sabe? Cara, ele tinha, assim, uma guitarra foda, assim. Eu assim, cara, o cara tem uma Custom Shop azul, coisa mais linda, velho, a guitarra. É um sonho. Não, passei pra diante. Ah, não prestava. Não, uma bosta, assim, caralho, velho, tá louco, cara. Teve um dia que ele chegou assim, velho, deu problema, cara. Cheguei com mais uma guitarra, a minha esposa da época, a esposa dele, acho que o nome dela era Mari, se não me engano. Mari, tive que passar a madrugada inteira aqui, porque não tava mais aceitando a parada. Cara, é verdade. Velho, que época, verdade, né, velho? Que loucura. É verdade. Cara, eu sempre fui muito, assim, pesquisador de timbre, muito fã das paradas e tal, né? E realmente essa Custom Shop eu fiz esse negócio com um menino lá da Two Tone, né? O Ricardo Macedo. E, cara, já perdi muito dinheiro, né? Não curtia as guitarras, devolvia, dava dinheiro a mais, dava guitarra a mais para pegar as guitarras de volta. Uma loucura. Mas não me arrependo, porque realmente... Tipo assim, são momentos que o cara vive, né? Claro, são momentos, tudo é uma busca de som, de identidade e tal, né? Teve uma época que eu fiquei muito assim, muito Stevie Ray Vaughan, né? E aí todo mundo tava tirando aquele som, eu preciso sair fora. Aí comecei a ouvir o Scott Henderson, que hoje para mim é o cara mais foda que tem na guitarra hoje, no meu ponto de vista, assim, né? E aí eu comecei a sair um pouco fora, e aí passei para as Expo. Enfim, mas essa guitarra que o Pablo falou é sensacional. Era uma Monte Rey, era uma homenagem, né? Foi feita uma guitarra em cima da guitarra do Festival de Monte Rey, foi a guitarra que ele tocou fogo, né? Que ficou iconicamente, né? Em 67. E aquela guitarra eu que limpava sempre, eu que pegava ela, limpava todo aquele santuário que tinha lá, tinha umas rosas, tinha um local todo fechado. Um negócio assim, tu olhava. Eu limpava, trocava as cores. Quase você ajoelhava na frente da guitarra, assim, né? Coisa loucura, troço. Mas, Pablo, se tu me permitir, tem histórias muito engraçadas daquela loja, daquela guitarra. Manda bala. Eu tô aqui pra isso. É pra isso que eu tô aqui. Gente, pro pessoal que tá em casa aí, é sensacional ouvir. São coisas incríveis. Porque o pessoal não conhece. Né? O público em geral, tem muitas pessoas que conhecem a história do Hendrix, outras não, né? E quando entrava alguém assim, e que não conhecia, e que começava a contar uma história, a gente já ficava assim, já ria, começava a rir sem parar por dentro, né? Então teve algumas histórias engraçadas, teve um casal, né? E o cara tava com o filho no colo e parou ali, né? No santuário do Hendrix, né? Uhum. E aí nós já ficamos assim, né? Daí eles cochicharam, porque eu acho que não queria que a gente ouvisse, né? Aí ela disse assim, ele botou fogo na guitarra? Aí o cara com o filho no colo falou assim, sim. E ela, mas por quê? Porque ele tentou tirar uma nota e não conseguiu, ficou bravo e botou fogo. Cara, nós chorava, e o Hendrix tirava a nota que ele quisesse. Né? Mas ele falou sério isso ou vou pra sacanear ela? Cara, falou sério. Falou sério. E ele ficou bravo e, porra, né? E outra história também engraçada foi um cara que parou lá e olhou o quadro do Hendrix e falou assim, esse cara trabalhou aqui? Eu falei, sim. Ele foi funcionário do mês. Puta espetáculo. Cara, tinha tanta história legal, cara. Foi bons momentos. Na época do Jaques junto lá, né, cara? O Jaquinho era mais engraçado. Ele olhava assim, cara, ele dava risada. Uma vez entrou uma gurizada. Chegou a trabalhar junto com o Jajá na loja? O Jajá não. Eu me lembro dele, era amigão, assim, parceirão, né? Ele tocava muito Hendrix até. Sim, o cara tocava muito, Não cheguei a trabalhar com ele, mas me lembro dele lá. Comprava corda com ele. Sim, eu ia na loja nessa época do Jajá, já, tipo assim, o cara devia ter, sei lá, 17 anos, sabe? E aqueles que pedia pra prestar as guitarras, sabe? Aí eu chegava... Aquela coisa, né, meu? Não tinha grana, né, meu? Deixa eu ver como é que é isso aqui. Aí um dia eu lembro de estar entrando na loja, nem lembro se foi o Jax que me atendeu, botei a guitarra ali no pli, comecei a tocar. E de repente veio o Jajá lá de trás, assim... é tu que tá tocando? Só podia ser mesmo. Que legal. Tipo, o Jajá lá de Sapucaia, a minha cidade que eu morava, né? A gente tinha amigos em comum, e o Jajá já curtia o meu lance, né? Porque eu tinha aquela coisa meio shred, mas eu sempre tive essa pegada blues junto, né? Sempre. Ele sempre, cara, que legal esse negócio, diferente, assim. Era uma figura, assim, o Jajá. Mas conta aí o que tu ia falar, cara. Cara, essa aqui eu acho que uma das mais top de todas, né? Chegou uns caras assim, pararam com um carro na frente da loja, mas cheio de gente.
E o cara desceu de chinelo de dedo, assim, cara, de bermuda, esse cara tava indo pra praia. Aí o cara, me vê aí uma guitarra e um ampli agora, vou comprar agora, tô indo pra praia. E o Jax prontamente pegou lá e beleza, vambora. O cara foi lá, testou rapidinho, pegou, ampliou a guitarra, ele tava saindo, cara, entrando no carro, ele olhou assim, pá, agora que eu me lembrei, essa guitarra aqui é 110 ou 220? Bah! Pode ir, ela é bivolt, vai. A guitarra, não ampliou, a guitarra, né? Que a guitarra, cara, não, é sensacional. Ainda bem que o cara se lembrou, né, meu? Vai, né? Que loucura, ia chegar lá e ia queimar a guitarra. Fora os guri que olhavam assim, teve um menino que olhou, eu disse assim, seja bem-vindo, nesse paredão aqui nós temos as Fender, e nesse aqui, eu nem terminei de falar, eu ia dizer as Les Paul do outro lado, né? Ele disse, não, Fender qualquer chinelo tem, ele falou pra mim. Eu tipo, nossa, inclusive Eric Clapton, Jimi Hendrix, né? Steve Ray Vaughan. Sim, meu Deus do céu. Nossa, devia ser cada um que aparecia, né, velho? Cara, não, é muita história, gente. Nós ia ficar aqui umas 3 horas falando. Tu vê, isso tem muito a ver também com a grana que o cara pode botar na equipa, né? Se o cara tá falando que qualquer chinelo pode ter uma Fender, porque o cara tem muita grana. Pois mas ou não sabe o que tá dizendo. Ou ele não faz nem ideia do que tá dizendo, né? Então, uma coisa ou outra. Ou até as duas juntas, né? Ou o cara tem muita grana e não conhece absolutamente nada, né? E de repente alguém diz pra ele, porque a Gibson é muito mais cara. Daí o cara botou na cabeça que se não é Gibson, é coisa do tipo, assim, né? Deve ser uma coisa... Pode crer. E não conhece a história também, porque a Fender é uma marca icônica, né, cara? Pô. Sim, porra, Fender é foda, né, velho? Deus o livre. E, cara, mas eu vou te dizer, né? Tu falar, cara, tudo é fase, tudo tem um porquê acontecer e tal, eu concordo. Mas, cara, se tu pensar naquela tua Custom Shop azulzinha, o quanto vale uma guitarra daquelas hoje, tu chora, né? Tu chora, realmente. Tem coisas que eu... Não é que eu me arrependo, mas eu fico assim pensando, isso eu não deveria ter feito, porque realmente hoje eu teria... Por exemplo, eu tive aquela guitarra que eu fiz negócio com o Tchê Gomes, né? Que era o TNT, o Tchê, queridão. Eu tinha uma Steve Ray Vaughan assinatura, né? A assinatura dele, que eu comprei, inclusive, gastei uma vida lá na Good Music, né? Aí eu peguei essa guitarra que era nova, mas eu queria guitarra antiga. Eu trabalhava lá para ganhar salário, mas no final das contas ele gastava. Sim, eu vendia férias, vendia tudo. Fui tirar férias depois de 3, 4 anos. A primeira vez que eu tirei férias, eu digo, meu Deus, o que é férias, cara? Foi loucura. E eu queria muito guitarras antigas. Eu tava na onda das guitarras antigas, o Tchê tinha, e ele aceitou trocar comigo. Aquela 73 original dele, que ele gravou discos e tal, assinada pelo B.B. King. Aquela guitarra, cara, depois o Buddy Guy, quando teve na loja, no dia 23 de novembro, não me lembro bem o ano, 2007, 2008, no dia do meu aniversário, ele teve na loja, quando ele foi fazer show em Porto Alegre, o Jax me chamou, eu fui lá, não manjava bem inglês, conversei um pouquinho com ele pediu para tocar na guitarra, ele quis tocar na minha guitarra, porque o host dele foi lá de tarde, falou que tinha uma guitarra antiga lá, e ele tocou na guitarra e eu acompanhei ele, e não tinha na época eu acho que nem tinha telefone pra gravar e tal, não tinha uma câmera, não tinha ninguém, cara. Eu, o Buddy Guy, eu fiz base pro Buddy Guy, o Buddy Guy na minha frente, solando, cara. Cara, uma coisa absurda, assim, e eu quase chorando, tocando tremendo, assim, e ele tocando na minha guitarra, e ele assinou na guitarra, e eu vendi a guitarra depois, sabe? Então, são coisas que não tem explicação, mas... Bater com um gato morto até mear na tua cabeça, né? Pelo amor de Deus. Cara, são coisas que não deveria ter feito, mas a vida é assim, cara, tem que ir pra frente. A vida é assim, o cara tem que fazer umas cagadas. Gigantescas às vezes, mas faz parte. Né? Cara, às vezes o cara não tem como saber também. Apesar que nesse caso talvez desse pra saber. Imagina hoje. Assinada pelo B.B. King e pelo Buddy Guy, pelo amor de Deus. Juntos, né? Na mesma guitarra, assim, no caso, na mesma guitarra. Realmente. Tá louco. Imagina só. O cara, e outra coisa engraçada que eu conversava com o Fabiano, que era muito comum, assim, por causa dessa vibe vintage dele, né? E não só relacionado às guitarras, né? Mas aos amplificadores também, né? Cara, ele tinha um problema grotesco que nem eu, assim, os volumes no palco. Porque, tipo, imagina só, um trio de blues é pubs, né, velho? E ele via com os amplificadores, tipo Fender Twin Reverb, que é 80 watts, que pra timbrar, sabe, né? Tem que dar volume. E um volume desses num pub, assim, quem tá na frente voa a cabeça, né? Então, com certeza, ele já passou por problemas de pessoas indo embora do show por causa do amplificador, né?
Muito, cara, muito. Era realmente. E aí, aquela onda do Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Deep Purple, esses caras que tocavam com volume absurdo, e naquela época permitia isso, né? E o cara não sabe que a época mudou, né? E aí, realmente, muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas... Aí, depois de um tempo, eu até comecei a virar de lado, até virar para trás o ampli, assim, e tal. Sim. Foi realmente momentos de volumeira, como diz, né? E tu conseguia te escutar pra cantar, velho, na época? Porque eu sempre tive esse problema, né? Mas eu não cantava na época. Eu só tocava. Então, nossa, coitados dos vocalistas, já me desculpei com todos, tá ligado? Até hoje. Por causa das coisas que eu fazia. Mas e como é que tu te escutava, assim, pra tocar nos lugares? Ou tu nem escutava, era meio... Era difícil. É que o cara só quer saber de guitarra, né? Timbre, solar e tal, né? Cantar fica... um segundo plano. Segundo plano. Hoje muda, né? Hoje o cara timbra a voz, né? Já equaliza a guitarra. Hoje, claro, o cara vai amadurecendo, mas naquela época, cara, se ouvir a voz, beleza. Se não ouvir... se não ouvir, vambora igual. Caraca, velho. Mas era foda. E, cara, na época eu lembro que era Alexandre, né? O baixista. O Alexandre França, o baixista. França, né? Que hoje em dia ele toca guitarra e tal. Toca guitarrista de blues, Sim, bem envolvido no lance blues ainda. Hoje, né? Eu lembro de ter ido no show de vocês também, aqui perto de casa, no Mississippi, um pouco antes de tu sair da banda. Uma época que ele tava no baixo junto, e eu lembro que até tu... Nesse show, tu tava afinando a guitarra um tom abaixo. Eu lembro que tava super grave a afinação da guitarra. Eu não lembro que extrato que era nesse show, cara. Eu não lembro nem que... se eu não me engano, era uma 78 original. Uma 7-8 pesadona, Olympic White, se eu não me engano, era essa. Essa aí. Era uma Olympic White. Baixa. Isso, a cor era essa aí. Isso mesmo. Foi bem legal, assim, na época do Mississippi era maravilhoso, né, cara? Que bar bacana, né? Era show de bola. Fui vários shows ali mesmo. Nunca consegui tocar, porque era um como tudo aqui em Caxias, né? Era um circuito muito fechado, assim, uma panelinha bem fechada, assim. Mas, nossa, fui em vários shows lá, e esse show de vocês me marcou bastante, sim, justamente por causa da guitarra com sonzeira e super grave, assim, né? Muito massa. Eu tive bastante equipamentos legais, né? Eu tive o ampli do Steve Ray Vaughan, o original, né? Super Reverb, famoso Super Reverb. 65 original, que é o ampli que o Ronnie Earl usa também. Que, Buddy Guy, vários guitarristas, né? Próprio Clapton, vários discos e tal. E aí realmente era timbrado, assim, a banda tocava bem, com um som bem característico, assim, era bem legal. Tu vê, né, cara? E hoje em dia o cara comprar um ampli desse aí é simplesmente inviável, né, cara? Surreal, né? Surreal. Acho que tem um aí no Mercado Livre ainda, se não me engano, tava 30 mil. Um 65 original? Um 66, imagina só, cara, 30 contos, tá ligado? 30 contos, É foda, né? Mas na época não tinha essa disparidade tão grande. O cara conseguia, se matava, mas pagava. Tipo assim, hoje em dia o cara vai comprar... Se matava, mas pagava é foda. Mas né? Tipo, hoje em dia nem se matando, o cara consegue chegar e vou comprar deixa eu dar uma metade aqui, parcelamos o resto, 15 conto parcelar, tá ligado? Tipo, hoje em dia tem que fazer um financiamento. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu achei que com a pandemia, com tudo isso que aconteceu, os instrumentos iam cair de preço, até porque é uma coisa que é hobby, né? Não é uma coisa assim de primeira necessidade, né? Mas, cara, foi o contrário. Cara, as custom shop, cara, tem custom shop de 90 mil reais. Os amplificadores que eram 15, que já é caro, né? 18 mil, tá 30 mil, 40 mil. As guitas, por exemplo, as custom shops da Gibson, né? Que são as mais caras, é 100 mil reais. Então, os instrumentos valorizaram mais ainda, né? Sim. Uma coisa curiosa. Artesanal também, né? Tem o peso do handmade. O luthier, né? A Gibson, tanto a Gibson quanto a Fender tem os luthiers famosos que fazem as guitarras diferenciadas, tu encomenda deles, né? Tom Murphy, né? E esses aí. E aí tu vai comprar uma guitarra dessa 90 mil, né, cara? É foda, meu, tipo, amplificador que o cara pegava, tipo, Blue Junior, era gente que vendia por 2 mil, 2.500. 2,5, Tá novo 10 mil reais agora. 10, desse tamanho, né? Um Blue Junior. Com é muita coisa assim, importada, né, mano? Sim. Muita peça importada. A gente meio que voltou porque voltou pros anos 80, né, meu? Porque o cara acaba recorrendo quase que as coisas nacionais. Não, claro, hoje em dia tem coisa nacional bem melhor do que era nos anos 80, né? Verdade. Tanto guitarra, pedal, amplificador, o cara pode ter tudo nacional, coisa top, né? Mas na época era escasso, tinha só o cara
sei lá, nos 80 tinha o quê? Janine, Stratosonic, Jennifer, pedal Oliver, aqueles pedal Chorus, Oliver. sabe? Eu tenho vários Oliver modificados aqui. Os Oliver é igual bosta, tá ligado? São baita pedais. Sim. Na época não se sabia, na época era Oliver, sabe? Hoje em dia subiu os preços um monte, porque o pessoal descobriu que são mesmo circuito de Bose, enfim. Show de bola. Tinha as revistinhas, né, Pablo? Eu comprava as revistinhas para tirar as notas, as cifras e tal. Os anúncios dos pedal. Os anúncios dos pedal, o cara ficava babando ali. Né? Heavy Metal, pedal. O Rafa tem um pedal Heavy Metal da Oliver. Que show, cara. Show de bola. Na época, tipo assim, meu Deus, um pedal. Imagina só, qualquer coisa que distorce. Então gera uma... Meu Deus, sabe? Tu tem um pedal de distorção. Na casa do cara. O cara tem um pedal de distorção. Tipo, era uma coisa assim que, meu Deus, tá ligado? Não era um som que... Muito playboy, né? Playboyzaço, tipo... Muito playboy. O cara tipo, que nem eu, começou plugando a guitarra direto no som. Saturava aumentando o volume. O Rafael fazia a mesma coisa, né, Rafael? Mesmo esquema. Sentava ali o volume pra caralho pra guitarra distorcer. Cara, impressionante, né? Eu tive uma primeira banda que eu tive foi Insanity, o nome da banda, tocava Green Day, Offspring, mas quando era pirralho, né? E eu nem tinha guitarra, um amigo meu me emprestou, era uma tonante. E eu me lembro que a gente foi ensaiar, cara, que coisa engraçada. E a gente foi ensaiar na casa de um menino que era conhecido, era gente fina, mas ele tinha grana, e os amigos dele mais ainda. E a gente desceu do carro, eu me lembro que eu botei a guitarra escorada num ampli, que era um Watson, uma coisa fera. E aí deixei assim, e fui sair do carro, e os caras estavam saindo da casa do cara, o cara olhou assim, olha ali uma tonante, começou a rir, velho, violentamente. E tipo assim... e eu fiquei assim, pô, que loucura, né? Mas era o que tinha, né, cara? Claro. E eles tinham o que lá? Né? Eles na época já tinham Gibson, já tinham Marshall, tudo, né? Puxa vida! Daí fica difícil, né? Pô, pra época o cara ter uma guitarra Gibson era coisa... Nossa! Era coisa de outro mundo. E outra, ele tinha um JCM 900, cara. Os caras... era coisa que só do Kalendecker, Jacques Maciel tinham, né? Tipo, isso, verdade. Meros mortais nem sabiam o que era isso. Tu ouvia falar um Marshall valvulado, assim... Caraca, um Marshall valvulado. Tu nem sabia como é que era a cara do JCM 900, mas tu sabia que existia. É verdade. É uma lenda. É verdade. Mas tem muita gente que corre muito na frente, né? Tem esse menino aí que, poxa, aliás, os brasileiros hoje, né? Pra te ver como eu sempre pesquisei, nunca parei no tempo. Hoje, os brasileiros aí são considerados os melhores do mundo na guitarra, né? Matheus Assato, André Nieri, Pablo Klein. Basílio, sensacional. O Pablão, porra, fera, diferenciado. Como é que é o nome do outro menino? Arthur Menezes, que é do mais blues, né? Nossa. E ele veio tocar aqui em São Paulo e o cara emprestou para ele um Dumble original. E eu fui ver o Instagram do cara. Cara, o cara, tem pouco seguidor, o cara mal toca, assim, sabe? Sim. Mas o cara tem um Dumble original, cara. Um amplificador desse custa 300 mil reais, se tu achar, né? Aí tu vê como os caras estão na frente da gente, a léguas. Muitas léguas. É engraçado, né? Porque todos esses que tu citou hoje são patrocinados pela Suhr, né? São guitarras Suhr. Guitarras fabulosas, né, cara? Maluco, né? Tipo, como vê como não é só o cara tocar bem, né? Que, claro, são todos monstros, mas existe uma rede de contatos, né? Porque uma coisa leva a outra, tá ligado? Uma coisa... o Matheus Assato conhece o Daniele, que conhece a Lari, que conhece o Arthur Menezes, e todo mundo vai se indicando e, sabe? Então, a gente já falou sobre isso outras vezes aqui, inúmeras no podcast, né? Estar no lugar certo faz muita diferença também, né, cara? Total. Verdade. É muito louco, velho. E, cara, depois que tu saiu da Good Music, como é que foi a trajetória de ter parado de tocar? O que rolou que tu resolveu parar de tocar, deu um tempo com a guitarra? Como é que foi esse período sabático com a guitarra? Perfeito. Na verdade, eu saí fora da Taxi Free, foi a banda que eu criei nome, criei as músicas e tal, né? As composições são minhas. E aí como os guris eram muito meu amigo, eu falei, gurizada, fica com a banda, com o nome Taxi Free, pode tocar as músicas, e eu quero fazer minha carreira solo. Eu quero fazer minha parada solo, eu quero tocar com os músicos que eu quero, fazer o som do jeito que eu quero, porque na época eu me sentia um pouco assim, sozinho, nas composições, nas criações, em tudo. Eu sentia que eu carregava um pouco tudo meio que sozinho, né? Então eu tinha que estar pensando na linha do baixo, pensando na linha da batera, e além da linha do vocal e da guitarra,
e das composições e tal. Aí eu digo, gurizada, fui bem franco com eles, assim, e tal. Mas foi tranquilo. E aí eu fiz um período da minha carreira solo, né? Fabiano Mitidieri Band, que eu toquei com o Menino Feijão na bateria, que é o Feijão, hoje ele também... Feijão Jones... Fei Jones hoje, né? Virou guitarrista também, né? Sim, mas é um baita baterista, né? É um cara incrível, um ser humano sensacional também. E também toquei um tempo, fiz o primeiro festival de blues de Caxias com o Cristiano Bertolucci também, que o Cris é o Gibão, né? Famoso baterista, que gravou com o Neivan Sora, toca hoje com o Armandinho, gravou com a Comunidade Ninjitsu, com todo mundo aí da música aí, né? Grande batera, estudou em Los Angeles e tal. Fiz o festival de blues de Caxias com ele. Na época o baixista era o Marcelo Abreu, que é o atual baixista hoje da Só Creedence, da banda que eu faço parte hoje. Nessa época eu fiz esses shows assim, né? Eu cheguei a gravar um disco, né? Bem independente assim, né? Tudo com recursos meus e tal. Na época quem gravou comigo foi o Feijão na bateria e a Alice, era a menina que cantava na Zambujas Blues Band, que é uma banda de São Léo. Sim. A Alice canta pra caramba, né? Estilo Janis Joplin, assim e tal. E ela tocava baixo, e ela tocou. Foi um disco bem legal, cara. Bem como eu queria, assim, sabe? Composições minhas e tal. Quem participou desse disco foi o Luciano Leães, né? O Solon Fishbone também participou. Foi bem legal, assim, sabe? Foi bem como eu queria. Bem a estrutura do disco, as músicas e tal. E com a galera também que, poxa, mandava muito, assim. Foi bem legal. E aí depois acaba recurso, acaba tudo, né, cara? Os músicos, eles precisam de cachê, precisam de ter uma grana, e o cara com pouco recurso, aí foi acalmando, parei. Né? Foi esse momento aí que eu desliguei um pouco da música e me dediquei à vida de pai, né? Eu tenho 2 meninas, né? Uma menina de 10 anos, a Júlia, e a Eduarda vai fazer 9 anos. E aí eu me dediquei para elas, aí parei de viajar, né? Fiquei mais em casa, assim, trabalhando mesmo, né? E não toquei mais, mas sempre treinei, sempre estudei, sempre vi vídeo, sempre pesquisei muito, assim, tocava em casa, é claro. Mas aí fiquei um período fora, né, da música, né. Praticamente de 2010, final de 2010, nesse meio tempo eu toquei baixo, hein. Toquei baixo com a Dama da Noite. Não sabia. Fiquei 3 anos viajando com a Dama da Noite, tocando pra cima e pra baixo, conheci todo o estado do Rio Grande do Sul, tocamos até no Uruguai. E eu fazia baixo e backing vocal, né, com a Dama da Noite, né. O Vilasco tava na banda ainda? Peguei a época ainda com o Vilasco, depois ele saiu, aí foi o Marquinho Azevedo, também outro grande guitarrista, parceirão, gente boa, mas a gente viajou bastante, eu fiquei um período meio que vivendo da música aí, com os guris da Dama da Noite, foi bem legal. E aí sim, aí eu parei, aí, né, fui ser papai e tal, aquela coisa toda, casamento, aí fiquei de 2011 ali até 2020, 2021 ali, final de 2020 ali, os guris entraram em contato comigo da Só Creedence, né, e aí eu já tava sentindo falta, assim, né, de tocar, de fazer show, de gravar, fazer essas coisas desenvolvendo a música e tal, e eles me chamaram, cara, o menino saiu da Só Creedence, que era o Christian Ivers também, outro guitarrista excelente, parceirão, né, o menino toca muita guitarra, é um guri da antiga aí, né, de Porto Alegre. Christian Ivers tocou com Mutuca, tocou com vários músicos aí conhecidos, né, de Porto Alegre. E aí os guris, olha, cara, o cara saiu e a gente sempre quis que tu participasse da banda, porque antigamente, mesmo tocando com a Taxi Free, eu fiz alguns shows com a Só Creedence, substituindo o menino que tinha que viajar ou tava de férias, alguma coisa assim, eu fiz alguns shows com eles, né. E aí como eu cantava também, isso trouxe algo a mais pra banda, assim, né. Eles gostaram bastante do meu trabalho e falaram, cara, a gente sempre quis que tu participasse da banda, hoje a gente quer que tu seja o guitarrista da banda. Aí entrei de cabeça aí no projeto da Só Creedence, que é um som que eu amo, né, cara? Eu amo country, rock, assim, inclusive larguei a palheta, né? Faz anos que eu larguei a palheta, eu toco somente com os dedos. Não, acho que nem sei mais tocar de palheta. Essa é uma coisa que o cara pega um costume, né? Por causa do country, os dedilhados e tal. E aí comecei a fazer o projeto com a Creedence, viajar o estado e tal, né? E para os teatros também, que é um projeto deles, assim, bem legal. É legal, né? Quando o cara tem um trabalho tributo que nem esse aí, acaba pintando uns eventos bacanas, né? Porque é uma demanda diferente de uma banda cover que toca tudo, né? Um trabalho específico, assim, tem
eventos diferenciados que o cara acaba participando e às vezes não, na grande maioria são cachês melhores por ser um trabalho específico, assim, isso é sempre legal. Toquei no Tio Cover durante 15 anos também e acho bacana o lance do cara ter um tributo, assim. E Sim. mesma coisa, cara, nesse meio tempo que tu foi convidado pra tocar na sua Creedence de novo, tu tava sem equipamento e comprou pra tocar com eles, como é que foi esse lance do equipamento nesse período aí? Né, nesse período aí eu vendi tudo, né? Fiquei só com um violãozinho aí, né? E em 2018 eu cheguei a enlouquecer de novo, cara. Aí eu me enlouqueci de verdade, né? Com as ganhas. Em 2018 eu fui lá na loja do Solon, na Guitar Garage, né? O Solon Chibone, grande guitarrista, grande amigo, um cara sensacional. E aí eu cheguei lá e eu tava na época gerenciando uma loja no shopping center, tava ganhando bem, assim, né? Tava podendo, né? Fazer uma presteca. E aí eu peguei, cara, e foi no Solon, disse, Solon, preciso de uma guitarra de um amp e tal. E ele, não, vem que a gente vai ver, sem problema e tal. Cara, eu entro na loja, cara. O cara, quando é doente, é fogo, né? Aí quando eu entro na loja, Pablo e gurizada, eu olho pra direita, assim, um Super Reverb original, cara. 66, que era do Fernando Noronha. Meu chapéu. Eu olhei, cara, impressionante, eu fiz assim, ó. Eu digo, mas só um pouquinho, é sacanagem. Aí eu olhei pra eles aí, vi uma guitarra, peguei uma 57 reedição da Fender, igual do Clapton, a Black, né? E eu peguei, pluguei nesse Super Reverb e falei, bicho, não sei como é que tu vai me ajudar aí, mas eu quero esses dois aí. Ele, mas é caro. Eu falei, tá, mas faz um parceladinho diferenciado pra nós aí. Eu sempre fiz muitos negócios com o Solon, né? Trocava guitarra com ele, pegava ampli dele, trocava, comprava, vendia. A gente sempre foi muito assim, parceiro nesse lance da música, assim, de trocar e negociar e tal, né? Ele sempre fez bons negócios comigo também. E aí, inclusive o primeiro Super Reverb eu comprei com ele, né? E aí ele me facilitou lá e eu peguei nessa guitarra e esse ampli, que eu não fiz nada, né? Só toquei em casa. Não toquei em lugar nenhum. Inclusive no meu Instagram, os primeiros vídeos ali, tem uma foto e tem uns 2, 3 vídeos ali, essa guitarra e esse amplificador, né? E na época eu comprei um Maxon SD9. Conhece? O Maxon SD9, que é o mesmo pedal do Scott Henderson, né? Sim, então eu usava esse equipamento básico em casa, assim, sabe? E, tomava um vinhozinho e ficava, sabe, enlouquecido ali, né? timbrando, só em casa. Não fiz nada e aí depois disso também me desfiz e tal, tava sem nada, sem equipamento nenhum, assim, né? Cara, esse equipamento que eu tô usando hoje... Vendeu depois de quanto tempo que tu ficou com esse equipamento aí? Tu vendeu? Acho que 1 ano eu fiquei. 1 ano, não tava tocando com ninguém, né? Sim. E aí as contas chegando e tudo, e o cara, tipo, o que é prioridade, né? O cara, né? Seguir em frente ou o cara fazer som ali. Então, cara, mas só um parênteses, assim, tu falou do Solon ali, mas a loja do Solon, cara, ela foi parte da minha doença também, dessa doença durante toda a trajetória, desde que ela abriu lá. Ela deve ter o quê? 2002 ela abriu, né? 20 anos também. Tipo assim, cara, era um lugar que, nossa, tipo, se na Good Music o cara pirava com as coisas novas, lá no Solon o cara pirava com as coisas antigas, sabe? Uns originais. Casca grossa, assim. Cara, eu lembro de ir lá, meu, e ter um Plexi que era do guitarrista da Ultraman, velho. Um macho, assim. E era antigo, cara. E era antigo, era dos anos 70. Som incrível. Eu acho que é dos anos 70, meu. Meu Deus, eu toquei naquele negócio e eu fiquei louco. Absurdo, mas só que né, a diferença é que eu não consegui comprar que nem tu, tá? Não, assim, eu na época eu fiz muito negócio com o Solon, né? Por exemplo, esse Super Reverb 65, igual do Steve Ray Vaughan aí, era meu sonho, cara. Um negócio que eu fiquei 1 ano assim, sonhando com esse negócio e lendo revista, eu tava doente. E eu falei pra ele, cara, quando surgir, eu sou o primeiro que tu vai avisar e não sei o que eu vou fazer, mas vou comprar. E na época eu tinha um ampli que eu até te emprestei, Pablo, que era o Blues Breaker, o Marshall. Claro, eu gravei o CD da General Elétrico com esse ampli. Isso, eu comprei do Rafael Malenotti, dos acústicos, né, o Rafa. Esse ampli era maravilhoso, cara. Era incrível, mas eu queria o Super, né? E eu tinha uma tele que tinha pintado da Good Music 78 original, uma tele, em 2 humbucker. Acho que tu usou também. Também usei. Maravilhosa. Um som incrível. Eu dei os 2 para ele. Eu dei esses 2 equipamentos para ele. Valia bem mais, é claro, né? Mas era o meu sonho, o Super Reverb. Por isso que daí o Solon. Depois a gente trocou várias coisas e tal. E guitarra para lá e ampli.
Então tinha uma história com ele legal, assim, né? Cara, curiosidade legal sobre esse amplificador aí. Quando tu me emprestou, eu nunca tinha tocado, tipo assim, pego um valvulado e tocado, assim. Era a primeira vez, né? Eu ia gravar o CD da minha banda autoral na época, 2004, General Elétrico, né? Baita banda, hein? Era legal, cara. Baita banda. Preciso de um amplificador valvulado, que é aquela coisa, tem que ser um valvulado, tem que ser um valvulado. Aí, o Fabiano tinha as coisas maravilhindas, né, meu? Me emprestou, levei para Porto Alegre gravar lá na gravadora, da produtora da época lá, da Tridente. Cara, peguei todas as instruções, como é que ligava, beleza, tem que deixar esquentando a válvula. Beleza, deixei ele esquentando. Não sei o quê. Deixei na sala, fechei, né? A sala que microfonava o amplificador. Aí fui lá na técnica, não sei o quê. Aí voltei, quando fui voltar para mexer na equalização do amp, né? Cara, a sala chegava a tá quente, sabe? Aquele cheiro de válvula, eu nunca mais esqueci, a primeira vez que eu senti o cheiro de válvula da minha vida, tá ligado? É bom, cara. Cara, bom aquele cheirinho. Me marcou tanto aquele momento, até porque, gravar aquele CD foi um negócio muito marcante pra mim, né? E vários momentos ali me marcaram, mas relacionado à gravação da guitarra, nunca me esqueço do cheiro que eu senti quando eu abri a porta. Da válvula e aquele calor. Cara, que lembrança legal, cara. Que foi bacana. E eu me lembro desse disco teu aí, tu timbrou pra caramba, tirou um timbre incrível. Ficou legal, cara. Foi muito bom, ficou muito bom. Nesse disco aí, eu peguei sempre contigo, essa tele eu acho que eu peguei pra usar também contigo, e também tinha um cara de produtora que eu não lembro o nome dele, que era brother deles lá. O cara tinha uma olha só, na época eu nem tinha tanta noção. Claro, eu sabia, mas hoje em dia, pensa só. Era uma Gibson Les Paul 71 com mini humbucker, e eu usei pra gravar, tá ligado? Só que, na época, eu usei pra gravar só base, porque a guitarra tava com 0,11, e eu acostumado com 0,9. Eu mal conseguia fazer os bends, me dava todo, tá muito pesado isso aqui. Sai com o dedo cortado, né? Fazer só os acordes, deixa só com a minha cherutezinha lá, que dá tudo certo. Mas, a cherute. Lembra da cherute, né? Foi quando tu conheceu, eu tinha essa cherute aí. A cherute, cara. Cara, esse clube que a gente tocou com com as bandas cover, era em Viamão ou era em Alvorada? Esse clube era em Viamão, era o Clube dos Casados. Clube dos Casados. Mas só ia solteiro, né? Dava pra ver pelo clima da festa que era só solteiro mesmo. Caraca, velho. Se eu não me engano, aquele dia um cara foi esfaqueado lá naquele. Meu, isso aí. Teve isso aí. Um local pra família. Um local pra família. Vamos todos lá. Aí é que tá, né, mano? O cara entra casado e sai viúva, né? O louco solteiro mexeu com o cara casado, porra. Mais ou menos assim. Cara, já saiu com o bucho pra fora. Histórias boas, né? Histórias boas da estrada. Cara, muita coisa legal, velho. E tu depois que tu voltou a tocar agora, cara, com a Sock Creedence, tu voltou a estudar o que de guitarra, assim? O que tu tá ouvindo hoje em dia? Ouve as mesmas coisas novas, estudando? Como é que tu tá nesse sentido íntimo com o instrumento, com a guitarra? Que legal. Na verdade, eu tenho dois projetos, né? A minha banda número 1, meu projeto principal é a Sock Creedence, né? Que a gente faz tributo ao Creedence. Tu falou uma coisa antes, e até vou complementar agora, acho que acabou passando. Tu falou que é importante que essas bandas tributos especiais, as temáticas, assim, tem lugares diferentes, com cachês diferentes. Sim. A Sock Creedence toca muito em encontro de moto. Eles são muito conceituados em encontro de moto. Tem cidades, por exemplo, em Voti, que a gente é considerado rei, assim. Os caras, cara, o cachê é incrível, os caras amam a banda, o som é maravilhoso, né? A gente tocou num encontro de motos de São Lourenço, foi 6 mil pessoas, um mini Planeta Atlântida, assim, um som incrível, né? Muita gente e tal, né? Então, assim, tem esse lado bacana de ter uma banda temática, que é a Sock Creedence também, desde 2002, 2003, uma banda que todo mundo conhece, assim, pro interior do estado, né? E tem a ver com a cultura do motociclismo, da galera, dos encontros de moto, o som, tem tudo a ver, né? E isso é bacana. E dentro desse período aí, eu também reativei um outro projeto que eu tinha, que é um cara que eu valorizo bastante, assim, é um cara que eu acredito muito, eu gosto muito dele, que eu conheci lá por 2004, 2005, um amigo meu me apresentou, John Mayer, né, grande guitarrista americano, hein? E aí eu comecei a curtir o som do cara. Em 2008 a gente começou, eu o batera, o Adriano, fazer esse projeto que é um especial, um tributo. Tinha esquecido desse trabalho teu, cara. Isso, homenagem ao John Mayer. Eu comecei a reativar isso aí o ano passado. Poxa, deu super certo, porque quase ninguém faz, é um projeto diferenciado, assim, né? E a gente montou uma banda bacana e tal, e aí começou a produzir um material e tal, e a gente começou a vender alguns shows, né?
E tá tendo até um espaço legal, assim, a gente fez Peppers, fez o 92 Pub aqui em Porto Alegre, tocamos lá no Johnny Jack, Pelotas, tem pub em Terra de Areia, o Bulldog, que é bem bacana também. Sim, então, assim, esses são os 2 projetos que eu tenho hoje atualmente, né? Que a gente faz essas homenagens aí, né? O John Mayer é o cara que, no pop, é o único cara que eu consigo ouvir, assim, sabe? Porque ele tem muita referência do blues, né? Ele fazia, para quem não conhece, o John Mayer fazia tributo a Steve Ray Vaughan e Jimi Hendrix no início da carreira dele, né? A guitarra dele, a número 1 dele ali, que é uma Sunburst, é uma guitarra Steve Ray Vaughan assinatura, né? Que ele só trocou o escudo ali, né? Sim. Aquela guitarra ali é uma guitarra que ele, batalhou bastante para comprar ela, ele até conta essa história e tal. E eu gostei dele porque ele, além da música pop dele ser de qualidade, né? Ele é um cara que é um baita guitarrista, é um cara que tem muita referência de jazz, de soul e tal, de funk. E ele coloca muito blues. Em todas as pitadas do som dele ali tem muito som de blues, timbre de blues, né? E aí eu gostei, me identifiquei assim bastante e tal. Mas hoje em dia, o som que mais me bate na veia, o Pablo sabe disso, há muitos anos, é o blues, né? Eu sou um cara que sou muito fã, apaixonado por blues, né? Steve Ray Vaughan, que eu tenho aqui no braço, tatuado e tal, Jimi Hendrix aqui do outro lado, são as principais referências que eu tenho. Mas hoje em dia o cara vai para frente, o cara tem que ouvir outras coisas também, né? Eu escuto bastante Scott Henderson, que é um cara que, ele transcendeu, né, a guitarra, né? O Scott Henderson, ele colocou o timbre do Steve Ray Vaughan, a pegada do Jimi Hendrix, as escalas, a formação de acordes dele no jazz, né? Ele pega o funk, do mais poderoso funk americano. Cara, o cara ele é magnífico. O uso da alavanca do Jeff Beck. Isso, falou a alavanca do Jeff Beck, cara, o timbre dele é inconfundível, o cara é sensacional. Eu acho ele, aquele disco Torn Down House, que começa com a música número 1 que começa, que me marcou, foi a música primeira que eu conheci, foi Dolomite, né? Dolomite, para quem fala mais assim um português, né? Ela tem outra pronúncia e tal, mas a Dolomite, essa aí, que é a primeira música desse disco, é incrível, né? Esse disco para mim é incrível, em matéria de som e de como é que se diz assim, bom gosto musical, né? Escalas, harmônicas e tal. É um disco incrível, assim. Esse cara eu escuto muito. Eu sou apaixonado por country, né? Então, os caras do country que eu escuto hoje também, eu sou muito fã, sempre acompanhei. Número 1 para mim, ó, Johnny Highland. Não sei se vocês conhecem, Johnny Highland. Eu não conheço. Não. Cara, se tu ouvir, tu cai a tua boca abre e não fecha mais, assim. O cara é sensacional, ele toca muito country, cara. Ele tem timbre inconfundível, ele toca muita corda solta, sabe? Ele usa palheta, mas ele faz o uso essa dinâmica dos dois, da palheta e do híbrido, dele é híbrido, né? Esse é um cara que vocês têm que escutar, Johnny Highland, cara, vocês vão se apaixonar. Escuto muito Brad Paisley, apesar de esse eu conheço. Esse cara, ele tem muita veia pop, né? Ele faz muita balada e tal, porém, cara, ele toca demais. Ele é patrocinado pelo Dr. Z Amps, né? Que é incrível também, né, cara? Esse cara é um dos poucos guitarristas milionários do mundo, né? Junto com o John Mayer. É verdade. Esse cara... inclusive, tem um show, se vocês pesquisarem no YouTube, ele e o John Mayer juntos. Muito legal. Vi, cara. Que legal. Cara, é sensacional. Ele canta músicas do John Mayer canta músicas dele. Cara, poxa, no teatro é bem legal. Então, Brad Paisley é um cara que ele toca muito e ele tem uma técnica muito diferenciada, que ele usa cordas soltas também. Ele é um cara... Tu ouve o solo, tu não consegue identificar, te dá um nó, assim, sabe? Porque realmente é diferenciado. Tem um outro cara que é um cara bem atual, descobri agora há pouco tempo. Até nem sei pronunciar bem Gutierrez Trapp. Gutierrez Trapp, ele é de Nashville, Tennessee. Cara, o cara é incrível, assim, sabe? O cara tem uma dinâmica de solo, o cara um bom gosto musical, um timbre também incrível. Esses são os caras que eu tô mais escutando. Além de escutar bastante o Matheus Assato, com aqueles pouquinhos tempos de música que ele coloca no Instagram, que eu acho incrível aquilo ali, né, cara? Sim. O cara transcendeu também ali, né, cara? Que técnica, né, cara? O cara... Bom gosto de timbre. Não só técnica, né? O que ele transmite através da música é muito profundo, assim, né? O cara Isso consegue, é profundo. O cara consegue fazer uma coisa que poucos fazem, né? Que é uma coisa que eu valorizo muito. O cara consegue alcançar pessoas que não são músicos tocando guitarra somente. Isso é uma coisa absurda, se tu pensar, né? Porque é uma linguagem que até então era difícil tu pegar uma pessoa que não é músico e parar para ver alguém tocando guitarra instrumental. Vamos falar desse jeito, assim, bem bastantão, guitarra instrumental.
O cara, tipo assim, tu vai no Instagram dele, os caras que ficam lá comentando e que amam o som dele, pô, é ator, é jogador de futebol, é os caras que não são guitarrista, sabe? E o cara consegue atingir uma galera assim, sabe? E isso é uma coisa que eu acho incrível hoje em dia, sabe? O poder do cara transcender a guitarra, o cara fazer a guitarra virar música para todos. Isso é uma coisa que é muito legal. É verdade. Ele, inclusive, também, o Matheus Assato, cara, eu conheci faz tempo, 2017, se eu não me engano. E eu achei incrível, né, cara? Aí fui ver onde é que ele estudou e tal. Inclusive, o John Mayer é fãzaço dele, cara. Sim, ele já vi fotos deles. Isso, ele fala não me lembro qual dos encontros do NAMM lá, né? Nos Estados Unidos lá, daquela feira lá, bem famosa nos Estados Unidos. Ele fala, microfone aberto, que o Matheus Assato é um dos caras mais incríveis que ele já viu ao redor aí hoje, né, tocando aí, um dos caras mais incríveis que ele já viu tocar. Ele tem vários elogios dele no Instagram do Matheus Assato. Inclusive ele comprou uma guitarra do Matheus Assato pelo Instagram, entrou em contato com ele e comprou uma guitarra dele, né? Ele é um cara que nesse tema que tu aborda bastante no teu canal, que eu acho incrível, que é o feeling, né? Que poucos guitarristas, não é todo guitarrista que tem, né? Tem guitarrista que tem muita técnica, tem guitarrista que toca pra caramba, como a gente já conheceu, né, Pablo? Vários na estrada, toca muito, mas não tem o feeling, né, cara? Aquele sentimento, aquele negócio que te arrepia, né? O Matheus Assato é um cara que tem muito feeling, né, cara? Ele traz pra música dele algo que realmente te toca, assim, né? Te leva pra um outro... Demais. O cara é daqueles caras que toca uma nota, tu sabe que ele, né? O cara criou uma identidade. Uma identidade, é verdade. Porrada. Diferenciado. Né? Não, vou trazer o babador pra vocês agora. A gente fica feliz porque são brasileiros também, né, cara? E aí, levando o nosso nome aí pra cima e pra baixo, sendo considerados os caras mais incríveis hoje. Eu tenho show do Matheus Assato no Japão lá, pra Europa lá, que os caras enlouqueceram, enlouquece com ele, né, cara? Sim, o cara é muito conceituado, né? Toca com a Tori Kelly, com a Jessie G, né? Agora ele tocou com um menino esse do funk, Bruno Mars, né, cara? Que é um artista também muito bom, né? E também tem o André Nieri também, né, cara? Poxa, olha a técnica daquele cara, né, cara? Aquele cara ali é um virtuoso de alta qualidade, né? Esse eu fui ver ao vivo lá no Novo Hamburgo, no Abbey Road, num workshop do Virgil Donati, que era batera, que era o André Nieri. Tu foi nessa, cara? Foi. E o baixista é o Braguinha no baixo. Cara, é um nível musical, assim, que tá muito acima. Assim, bom, o Virgil Donati, né, cara? É um doente na bateria, né? Pegou mais 2 doentes pra tocar junto e é uma doença som. É isso, assim. Que top, que legal. Pra quem curte o lance de técnica, o lance da precisão rítmica, assim, cara, é tudo... um absurdo, assim, realmente mas, né, sendo muito sincero, ainda sou muito mais conectado com o que o Matheus Assato e a Lari Basile fazem do que o André Nieri. Nada contra. Não. Tem mais a ver com o teu estilo. Exatamente. Isso. Eu vou te dizer o seguinte, ó, que o Léo disse ali do babador, do Matheus Assato, só não queria perder o time, né? Mas tem uma coisa que eu falo às vezes pros guris. Se pegasse um revólver, desse um tiro no saco do Matheus Assato, furava as 2 mãos de vocês. Essa aí tu aprendeu agora e tu achou um momento pra aplicar, foi isso. Tu viu alguém falar, achou um momento bom, boa, gostei. Não, pior que essa daí eu já falo faz anos já. Mas eu não conhecia, vou aplicar, gostei disso. Pô, deixa eu perguntar uma coisa. O Johnny Highland que tu falou é um gordão guitarra vermelha? Isso aí, ele mesmo. Tá, botei aqui pra ver. Ele mesmo. Isso, vai, cara, pesquisa os álbuns dele, tudo, tem vários workshops dele, tem várias coisas dele, o cara, ele é um virtuoso, mas ele tem muito feeling, né, e ele não toca só o canto, ele toca muita coisa de rock, assim, sabe, ele tem uma pegada muito boa. Esqueci um outro cara também que eu escuto bastante também, não podemos deixar de falar, Joey Bonamassa, né, por favor, né. Esse eu também sou fã, esse eu sou fã. Esse cara é demais, e tem muita guitarra, né. Não, e se é pra falar de Joe Bonamassa, preciso falar também do Eric Gales, né, cara? Não sei se tu é tão fã dele assim. Mas também, o Eric Gales cara, não podemos esquecer, não podemos esquecer, cara. O Eric Gales é o Jimi Hendrix vivo hoje, né? Cara, vamos dizer assim, né? O cara é foda. Eu sou fã do cara. Eu também. Eric Gales canta muito, tem um vozeirão grave, ele tem uma pegada incrível, cara. Eu vi o irmão dele tocar aqui no Abbey Road, que ele
O Fernando Noronha abriu pro irmão dele, que até faleceu já, que era o Little Jimmy King. Ele tocou, cara, aqui em Porto Alegre, no Abbey Road, ali na Gate antigo. Não é Abbey Road, não, era Macarra, não me lembro qual é o nome do bar. Manara. Manara, esse mesmo. Isso aí. Eu fui ver esse show, cara, foi incrível, cara. O irmão do Eric Gales. Cara, o cara era o Jimi Hendrix, cara. Eu fechava os olhos, ele tocou Hey Joe, assim, cara, a pegada, o bend, o vibrato, cara, foi inacreditável. Foi algo assim, cara, sabe, momentos incríveis que o cara vive, assim, que... E o irmão do Eric Gales, cara, já faleceu. Eu vi esse cara. Mas o Eric Gales é incrível. O cara é foda. Ô, cara, e voltando pro o trampo do Only Mayer, né, que se chama, né, que é o trampo... Only Mayer. Tu fala tem Only Mayer, no caso, a banda, e tu fala Only Mayer acústico quando tu faz violão e voz, é assim que tu Isso, aí eu faço só eu ali, fazendo essa homenagem e tal, violão e voz, né, pra fazer os barzinhos. E, por exemplo, tu estudou a parada de mão direita pra poder fazer, por exemplo, Neon, que é um lance super difícil de tocar, né, cheio de onda, afinação diferente. Muito difícil. Sim. Como é que tu faz com aquela música? Tu toca ela? Bordão em ré, bordão em dó. É só o bordão que é dó. Eu toco um pouco diferente dele, tá? Eu toco um pouco diferente dele. Né? Ele é com os dedos mesmo, né? Mas ele tem uma pegada assim, ó. Ele toca assim, ó. Isso aqui. Ele faz aqui a virada dos bordões e ele toca assim, tá? E eu não, eu toco assim, cara. Eu toco no geral, né? Sim. Ele tem uma parada, até tocar a teleca aqui. Com o som ligado aqui, ó. Já mostra a guitarra aí pra nós. Mostra essa aqui é legal, ó. Essa teleca aqui, cara, lindona, timbrada. Até os meninos perguntaram aqui antes ali, essa tele era do Pablo e tal. Não, porque eu tinha visto só o cantinho dela. Que essa tele era parecida até, com cor de madeira, assim, né? Sim. Não sei se está bem afinada, mas... Dá para ouvir bem aí? Sim. Ele tem uma pegada assim, ó. E tocar e cantar, e agora tem a parte que é outra parte difícil, né? Que é tocar e cantar isso, né? Aí o cara tem que treinar, o cara tem que fazer. Eu sempre treinei junto com a música. Assim, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo pra gurizada, até quando eu dava aula e tal, eu dizia, cara, o maior professor que vocês podem ter na vida é tocar junto com a música. Ali tem o metrônomo, ali tem o tom, ali tem a guitarra, tem tudo, entende? E eu faço isso até hoje, eu boto um fone de um lado, tiro um, né? Deixo a guitarra ou o violão aqui para mim ouvir bem a minha voz e boto o cara ali e vou, né, cara? Vou tentando fazer a parada acontecer, entendeu? Porque para mim, era como os caras estudavam antigamente, né? O Hendrix botava os vinil de blues lá e ficava treinando, né? Tocando lá os vinis dos caras que ele gostava e tal, enfim, né? Sim, com certeza. E, cara, e sobre a parte de tocar sem palheta, as músicas do John Mayer, como é que tu faz? Porque nem todas ele toca sem palheta, né? Ele toca sem palheta, muita coisa. Eu acabo fazendo, nessa homenagem aí que a gente faz pra ele, cara, eu acabo pegando uma linha assim dele, bem como ele é, mas eu acabo fazendo algo diferente, entendeu? Porque também uma homenagem... Eu nunca fui aquele cara de tocar igual a disco, né? Os próprios tributos que a gente fazia, a Stevie Ray Vaughan, que a gente fazia em Caxias, no Mississippi e tal, eu sempre colocava alguma coisa, por exemplo, do Scott Henderson. Os caras veem, uma coisinha a mais ali, né? Tipo, né? E sempre, o country sempre junto, cara. Impressionante, eu não consigo me desvirtuar. Eu sempre boto a corda solta, vou fazer os blues, eu ponho o lance do country junto, sabe? Então, nos sons dele, a gente até, no ao vivo aí, do especial John Mayer, a gente bota os improvisos, algo nosso, assim, sabe? Porque eu falei, cara, vamos fazer algo que a gente possa dizer assim, ó, se um dia o John escutar, se um dia alguém, ou ele escutar, vai dizer assim, pô, que legal, os caras não são bobos, né? Não são os bobos que aparentam, como diz o... Eu gosto do conceito, eu também, hoje em dia, sou bem mais voltado para esse lado, porque o cara acaba que é mais natural, né, o cara tentar botar um lance do cara, sabe, mas eu acho mais até interessante, né?
Isso é uma homenagem, né, cara? Então tu tem que homenagear, né? Exato. Porque eu já vi, e o Pablo, com certeza, vocês também, gurizada, já deve ter visto várias bandas tocar igual. E tem, né? Eu já vi bandas tocar, cara. Tem um exemplo que eu não sei se vocês conhecem, os meninos são incríveis, eu adoro eles, são gente finíssima. Sunset Riders. Claro, conheço. Alguém já viu? Pô, cara, eu chegava no John Bull pra passar. Eu chegava no John Bull pra passar som, tava tocando um som do Simple Red, eu falei, os caras, o DJ já tá timbrando aí, né? Simple Red, eram os caras passando som, meu irmão. Eu digo, não é possível, cara. Não é possível. Cara, o som igual. Então, aí fica uma coisa assim, tipo, tá, beleza, tá, mas e o que tu tem pra dizer aí, né? O John vai dizer, tá, mas o que tu tem pra dizer aí do meu som? Sim, né? Isso aí. Aí eu coloco as minhas influências, eu coloco algo diferente, né? Mas a linha é do cara, né? A linha é assim, bem ateno a ele, mas a gente sempre colore assim o som e tal. Tem vibes e vibes, né? Por exemplo, tem gente que, por exemplo, vai num show de alguém específico e quer ver exatamente o que tá no álbum. Tem uma galera que curte mais no show e um bagulho mais exclusivo, mais, né? Sim. Da vibe de cada um também, né? Geralmente quem vai no show e espera algo igual é quando o cara já sabe que até o visual do cara é igual. Aí tu já meio que espera, sabe? Que ele é um cover, né? É um cover, né? Palavra cover na veia, né? O cara, se tu olha assim, teoria é pra ser parecido também. Eu digo até de banda a banda, tá ligado? Tipo, banda... Sim, mas de banda eu tô falando. Eu não digo de cover. Eu digo, por exemplo, pegou o show do Offspring. Tem a galera que quer ver no show do Offspring. Tá. Exatamente a mesma coisa que tá no álbum. Entendeu? Que tá no álbum. Sim, cara. E tem muita coisa engraçada, assim, porque, por exemplo, a gente fez um show no 92 Pub, que é um pub bem legal aqui de Porto Alegre, que tem vários tributos e tal. Enfim, o som é muito bom. Aliás, não tem som de bar que tenha um Blues Junior Tweed, pro guitarrista tocar, um amplificador de baixo Ampeg incrível, e uma DW pro cara baterista tocar. Incrível. Isso é muito legal, né? Chega lá, André, só sai plugando, já sai tocando, né? Isso é muito sensacional. legal. E o André, que é o menino que administra lá, é gente finíssima também. E aí a gente foi fazer o show e a gente tava ali perto do palco e tal, tava tudo montadinho. E aí os gurizada chegando, né, cara? Gurizada chegando e os guris, sabe como é que é? A gente já foi guri, né? A gente já chega já bicando os pedal e os amplificadores. O que esses caras vão usar? E os guri olharam assim e falaram, não tem os pedal do John. Faltou. Sabe, tipo, a gente tá ali pra fazer uma homenagem, cara. Então Claro. Não, eu tocava nesse bar antes de ele ter esse nome, era... Art Bar, claro, clássico, né? Fiz vários subs na The Dogs, deve conhecer a galera da banda. Isso, sim, The Dogs, claro. Tocam da casa lá há muitos anos, toco lá toda semana, eu acho, todo sábado. Sim. Um tempo atrás era isso que eles faziam, todo sábado lá, desde, sei lá, 1900 e bolinha. Bacana. E é muito legal lá, cara, porque além do cara chegar lá, tipo, passagem de som meio na hora, é legal, tu ter um Blues Junior, tá à disposição pra plugar. Porra, cara, tu tem 50 conto pra gastar cada um, velho. Eu pegava uma cerveja artesanal maravilhosa pra tomar, tá ligado? E era 50 conto que na época que eu tocava lá, valia mais do que vale hoje. É como se fosse uns 100 conto pra cada um, assim, sabe? Verdade. É bom, é top. É um bar por isso que eu digo, né? Eu digo, a felicidade tá nas pequenas coisas, né? O cara vai lá, toca um som, toma um gelo, sai feliz. Animal, velho. Não precisa tirar o relógio do contratante, tá tudo certo. Não, é verdade. Darkness, Times of Darkness, essa tirar o relógio. Que loucura, cara. Cara, e esses dias eu vi um vídeo teu no Instagram que tava usando um amplificador nacional, um handmade, que amplifica aquele lá. Cara, incrível, foi bom ter tocado nesse assunto aí. Tu tinha falado uns minutos atrás a questão de nós, do Brasil, estarmos fazendo aí muitas coisas boas, né? Guitarras incríveis, amplificadores incríveis, e os caras vão estudando, vão se especializando, né? O Luiz Uliana é um amigo aqui de Porto Alegre aqui, e ele é um cara, é um engenheiro aí fantástico, né? Um cara que conhece muito, né, de eletrônica, né? E eu não lembro bem o ano que ele começou a fazer esses amplificadores, né? Mas ele faz os amplificadores, mas com muito bom gosto e com materiais de alta qualidade, fazendo ali as réplicas da Fender, da Marshall e tal, né? E algumas coisas que ele cria, os circuitos dele, assim, bem específicos, né? Baseado em amplis, claro, já conhecidos aí. Mas dando toque dele. Dando toque dele, isso. Então, eu vi alguns vídeos de alguns meninos aí de Porto Alegre, os músicos aí tocando com os amplificadores, e eu digo, poxa, legal. Daí fui
conheceu o Instagram e tal, tudo, né? E aí o menino que faz a propaganda para ele, que cuida do Instagram dele, que é o Lorenzo, um dia a gente conversou, acho que pelo Instagram, assim, sabe? E ele conhecia a minha história, conhecia a história da Taxi Free, as bandas que eu já toquei e tal. E ele falou, cara, pô, uma hora pinta aí, faz um som com os amplis do Luiz e tal, tu vai gostar e tal, vamos gravar uns vídeos. E a gente foi conhecer e tal, o pessoal, né? O Luiz, queridíssimo, o Lorenzo também, né? O Lorenzo não mora mais aqui em Porto Alegre, tá morando em Minas Gerais. Mas ele veio e a gente gravou alguns vídeos. Cara, os amplificadores são incríveis, tá? Todos são feitos à mão, né? Ele usa os Orange Sparkle, que são os capacitores que a Fender usa, que a Marshall usa. Cara, os alto-falantes são alto-falantes todos originais, Jensen, né? Ou Celeste, mas normalmente ele usa Jensen, né? Italianos, né? Custa uma nota, né? As válvulas todas, agora não tá mais vindo da Rússia, né? Porque esse negócio dessa guerra aí, né? Tá vindo da Ucrânia, as válvulas, aliás, tão caríssimas, ele me explicou. O acabamento incrível, é uma outra pessoa que faz o acabamento. Cara, o amplificador aquele amplificador é o que eu mais admiro, o que eu mais gosto, né? Apesar de gostar de vários modelos dele, que é o Vibro King, né? O Vibro King foi um amplificador que foi feito pela Fender em 94 e se consagrou, né? O Ron Wood usa até hoje dos Stones, né? O próprio John Mayer usou muitos anos, no início da carreira dele, se for ver os shows 2001, 2002, 2003 ali, ele usou muito o Vibro King. Chegou a ser até patrocinado pela Fender por ele. Robert Cray, né? Eric Clapton usou o Vibro King, tem vários vídeos do Eric Clapton. É um amplificador. Esse amplificador ele foi baseado entre uma junção do Fender Bassman e o Super Reverb. Então é um amplificador que tem um som, cara, fora do comum, assim, top. E ele montou um ampli baseado nesse aí. Isso, ele fez a réplica. A réplica com tudo em cima. O reverb de mola é o mesmo. Na verdade, eu faço algumas propagandas, alguns vídeos, né, para ajudar ele, tudo, mas eu não cheguei a comprar o amplificador, né? Existe um namoro, existe uma história aí que ele gosta bastante do meu trabalho, inclusive os amplis que eu até gravei vídeos, ele vendeu os amplis, então deu um up aí para Power Horse, pessoal que está assistindo aí. Power Horse Amps, cara, são incríveis os amps. Tem um amp que é fabuloso, que é o Wonder, que tem 5 e 10 watts. Tem um vídeo até no meu Instagram ali, que eu gravo com ele, que é incrível, cara. O amplificador tem um som. Tu toca de Stones a Steve Ray Vaughan, a Hendrix, o que tu quiser, até de Purple tu toca com ele. Só com a regulagem do botão de volume ali. E com o boost que ele tem. Então eu toco de vez em quando, gravo algumas coisas com o Vibro King dele, mas eu ainda não comprei. Então, namorando. Eu tô na mesma situação aqui com o Luciano da Live Sound, ver se eu consigo pegar aqui, você vê. Eu tô com o Red e o cabeçote dele da Live Sound aqui. Eu vi, bonito, cara, muito legal, hein? É baseado nos amps meio Fender, bem crisão, meio na vibe do reverb, vamos dizer assim, sabe? Tem um limpo bacana. Para quem gosta de usar pedal, para quem tem os drives no pedal ali, ele consegue deixar um timbre bem neutro, mas ele tem umas paradas que deixam o timbre com uma compressão muito bonita, assim, quente, sabe? Legal demais. Assim. Tamo nesse negócio também de namoro aí. Tô com ele faz um bom tempo testando e vamos ver o que acontece. Até show hoje, depois do podcast aqui, eu vou na casa de um amigo meu buscar outro amp dele para testar um outro modelo que é baseado no Marshall Jubilee, que é uma outra vibe. Cara, eu sou fã do Jubilee, hein? Animal. Marshall vou testar aqui os dois. Vou enlouquecer os vizinhos aqui do prédio. Que legal. E vamos ver o que acontece. Cara, você tem alguma pergunta aí, Rafa? Cara, eu queria ver a visão dele sobre o digital e o analógico. Digital e analógico. A gente tá até falando sobre esses tempos, né, Fabiano? Falando assim, é verdade. É por isso que tu não perguntou, então. Não, na real, eu não me lembrei, mas foi bem boa a pergunta. A gente conversou. Eu quero saber mais em função, porque, cara, como tu vem de uma época ali, Good Music, uma parada muito mais antiga, e hoje tu já tem essa É uma maneira educada e bonita de dizer, cara, chamar de velho. Como tu é velho das antigas. Não é, mano, é porque a gente tava conversando daquela função do Heavy Metal Oliver, não sei o que lá, mas tipo, hoje eu vejo que tem
Quando eu converso mais com o Pablo ali, que eu percebo que tem essa galera de uma galera que não gosta, e tem uma galera que ama, que gosta, que acha prático demais e tal. Mas queria ver a tua visão sobre isso, assim. Cara, realmente as coisas mudaram muito, cara. Eu tava conversando com o Pablo, né? Porque a gente, se for pensar assim, eu gosto do Twin Reverb, eu gosto do Super Reverb, mas também gosto dos amplificadores atuais, que são os True Rocks, que são incríveis, né? Os Dumble, eu gosto dos Marshall, vamos lá, que mais? Eu gosto dos Bogner. E como é que eu vou ter tudo isso, cara? Eu vou gastar mais de 1 milhão. Então, assim, existem hoje ferramentas incríveis, que eu até conversei, porque eu peço muita dica pro Pablo, o Pablo é um cara que ele tá super à frente, ele tá super atualizado, é um cara que se envolve muito com a questão de equipamentos, com a música em geral e tal, e eu sempre pergunto para ele e tal, né, a opinião dele. Então, eu acredito que hoje eu usaria tranquilamente um camper daqueles, né, esses camper aí e aí eu começo a pesquisar, não paro mais, aí eu comecei a pesquisar. Começa a doideira, né? Doideira, o camper fazendo os True Rock, o camper fazendo os Dumble, cara, é sensacional. E vários caras hoje de nível, assim, muito top, usando esses amplificadores, esses simuladores, né, emuladores aí, e aí, cara, tu tira, aí tu tem todos os amplis dentro do negócio, tu entende? Usaria tranquilamente, se tivesse grana, com certeza adquiria, até porque facilita para a estrada também, né? Uma coisa também curiosa, eu fui no show do Guns N' Roses, né? Agora que teve na Arena, e, cara, os caras não usam mais amplificador, caixa de som. Eles o Slash, porque, eu sou encarnado, né? Eu já entrei aqui já olhando o palco para ver onde é que estava, né? Aí eu olhei na direita, assim, 4 Silver Jubilee, cara. 4, um em cima do outro, branquinho, na esquerda, e nada de caixa. Cara, tudo aqui, ó. Inclusive, se vocês entrarem no Instagram, do que tem do Guns e tal, acho que até a namorada do Slash, que faz todas as filmagens ali do palco, ela filma com o celularzinho do palco. Não tem, cara, só ouve a batera. Tu não ouve nada. Não sabia, palco, cara. Não se ouve nada. É só ear, PA. Não tem. E outra, não tem mais retorno ali. Aqueles retornos é tudo aqueles teleprompter, como chama? Teleprompter, ATP. Com as letras ali, com os repertórios que vai falar no show e tal. Então, cara, tu vê, os caras que são gigantes, né? Sim. Até porque, imagina, é o custo também, avião para equipamento, pra caralhada de caixa, né, cara? Desculpa a palavra aí, mas... E 2 palitos para estragar também, né? Exato. Também, entendeu? Então, assim, manutenção sempre dá risco. Entendeu? Então, assim, e caras grandes aí da música aí, usando esses camper e tal, Torquato Mariano, grande guitarrista aí também, eu vi no Rock in Rio, cara, não tem chegou a olhar nos stories dele no Rock in Rio lá, passando sensacional. Som. Incrível. O Djavan lá, né? Porra, vários camper lá e coisa arada. Ele, no caso, ele não tava, ele tá mostrando o palco de uma outra banda que ia tocar lá, que eu nem lembro o nome da banda agora. Mas ele tava usando aqueles esses novos aí, que é o Quad Cortex, que é o melhor que o camper, que é um troço que, tipo assim... Cara, isso é engraçado, né? Um parênteses aqui. Porque a gente tá falando de camper aqui, o camper, querendo ou não, já deve ter alguns anos aí, sei lá, 5, 6 anos, que eu não sei quanto tempo foi que o camper foi lançado. Mais até. E, se falava até em camper, até então, como se fosse o supra-sumo do negócio. Porra, e é bom pra caralho. Só que agora, tu já vê, tem esse Quad Cortex, que é um novo, que tem 4 processadores, que é praticamente infinitas as possibilidades de som. Não tem o que tu não consiga fazer, vamos dizer assim, sabe? E agora tu já vê vídeo no YouTube, assim, camper em 2022. Ainda vale a pena? Tipo assim, caraca, velho, eu te juro, é assim a thumb dos caras. Tipo assim, cara, até pouco tempo atrás era a melhor coisa do mundo, agora já não se sabe se vale a pena, assim. Pois é. O lance do digital tem isso, né? Porque pelo fato de ir se renovando, ter mais processamento, mais armazenamento, mais alguma coisa, aí começa a se olhar para trás. O que é recente, já não se sabe se vale mais a pena, assim. Aí tu pensa assim, cara, tu lembra quando, lá 20 anos atrás, mais até, quando a gente começou lá a se falar, tinha a Pod, feijãozinho, da Line 6. Aquilo era incrível. Aquilo era o camper da época. Era meu. Eu lembro de tu ter falado que ouviu uma gravação na City, é igual, velho, é igual ao lado, assim, desse desespero. É verdade. Aí hoje... Tu tem por preço de banana e tu ouve e o cara diz que esses são cagados. Peraí,
Só um pouquinho. Será que o troço realmente é ruim ou a gente que tá criando coisa? Porque na época eu ouvia, eu achava bom, sabe? E hoje o cara tem a impressão que é ruim. Mas afinal, era bom ou não era bom? E o camper, será que é tudo isso ou não é? E daqui a pouco mais vai ter um negócio... a seguir no Globo Repórter. Não, mas eu fico pensando, Pablo, porque é que nem na época que distorção era distorção. Sim, não interessava muito a parada. Era o que pegava tinha. Um cubo que já tinha ali o botãozinho do drive e acabou, mano. Putz, ali tu faz qualquer som, né? Tu tocava qualquer coisa. Sim. Ia tocar Green Day, ia tocar qualquer coisa, tá ligado? A tecnologia mudou bastante, né, gente? E vai avançar cada vez mais, né? Tu vê os amplificadores também, que tem todas as emulações, tem todos os efeitos ali. Hoje em dia, se tu não quiser usar pedal, hoje tem amplificadores aí que são digitais, né? São muito bons, que tem tudo ali. Eu não tenho... por exemplo, eu gosto de um monte de pedal legal. Mas, cara, se tu for montar uma pedaleira como tu quer, vai gastar 30 mil, com certeza. Uhum. E aí tu tem tudo ali nesses processadores, essas pedaleiras e tal, enfim. Então vale a pena, com certeza vale a pena, cara. Hoje em dia o timbre sai lindo demais. Não, com certeza, eu acredito, cara. Mas é que eu também tenho um lance que eu venho pensando que depende muito do caso, sabe? Eu vou te dizer, claro que falando de um camper da vida, né? Um Quad Cortex, que são negócios que custam de 15 a 20 mil, tá? Vamos pegar essa base de preço, que é um negócio que pro brasileiro é acima das possibilidades pro brasileiro médio, né? Cara, tudo bem que o cara vai ter um monte de amplificador lá, mas, velho, se tu é um cara que não viaja muito, se tu toca, sei lá, em pub, viaja de carro com teus equipamentos para ir num pub tocar. Eu penso hoje em dia que, claro, tu pode ter um simulador que nem uma PodGo, dessas aqui que eu tenho, que custa, sei lá, 5 mil, beleza, é em conta. Sim. Mas pensando num camper da vida, que é um troço que custa 15, 20 mil reais, tá? Cara, eu acho que não vale a pena, por exemplo, porque eu faço ter um camper. Porque eu acho que é muito mais jogo, por exemplo, comprar um ampli valvulado que eu goste, sabe, usado, de repente, bem cuidado, e usar os pedais. Porque eu vou ter, pro meu uso, tá? Eu preciso de um som de amplificador, sabe? Um drive, um booster, sabe? E o resto é efeito que é perfumaria. Eu preciso de 3 sons. E, cara, o que oferece de possibilidade de som, se tu somar, assim, as possibilidades, tá? Em número. O que tem de amplificador que o cara pode usar e o que tem de impulso response que tu pode combinar é enlouquecedor. Tu chega a se perder na parada. Tu chega a se perder. Tem isso. Sabe? Verdade, tem isso. Então, eu penso, cara, se o preço de um valvulado legal, claro que não tá nada legal, mas vamos garimpando, tá? O cara acha um preço interessante, com uns pedal que tu curta, que não seja uma fortuna, né? Que nem eu não uso Strymon, eu uso o pedal Boss modificado da MF Mode, ó, aqui, fazendo já o nosso merchan aqui já. Eu uso os pedais simples modificados, que tem uma sonzeira incrível, entendeu? Cara, tendo coisas funcionais, para mim, pro meu uso, acaba valendo mais a pena, sabe? Dentro desse sentido, assim. Porque vou ser sincero, não sei tudo, não sei se tu já experimentou isso, eu acho que eu te falei sobre isso aí. Eu não consegui me adaptar a usar o digital, uma pedaleira no palco, ouvindo os retornos no chão. Com fone, beleza, eu acho que eu conseguiria, mas eu não tenho um in-ear, não tenho. Tocar de fone com fio no palco é um negócio que eu não consigo, sabe? Eu acho uma coisa meio estranha. Então, eu vi que para mim, para eu tocar de digital, tem que estar com um in-ear, ao vivo, num contexto com uma banda, ou bateria, com prato, comendo solto, né? Ou então tem que ter um valvuladinho lá no palco, sabe? De, sei lá, 15, 20 watts, funcionando, né? Com a válvula legal, e com os efeitos que eu tenho. Para mim, hoje em dia, é mais em conta isso, sabe? Claro que tem quem goste de ter as possibilidades, e tá tudo bem, é legal ter, sabe? Sim. Mas eu me acho melhor hoje em dia tendo o que eu preciso, eu me acho melhor. Parece que eu consigo até tocar melhor, velho, sabe? Quando eu não preciso ficar pirando, porque o cara começa a achar picuinha. Essa que é foda. Tu tem um timbre foda aqui. Bom, eu tenho um preset aqui baseado no som do Matheus Assato. Ficou lindo, tá ligado? Pô, eu nem precisaria mais ficar me preocupando. Aí tu começa, mas e se eu tentar montar no do Steve Voga também? Steve Voga. Aí tu começa a pirar. Aí tu começa a olhar aquele timbre e começa a achar que não tá igual. Aí tu achou um problema que tu não tinha. É entendeu? Verdade. Tem razão, cara. Tem razão. Tem total razão.
Então, Mas aí então olha como é loucura, tá ligado? Entra isso, e aí entra as referências, aí entra o que o professor ali falou, não, pô, né? Mais vintage. Aí entra as referências do que o cara mais gosta. Aí, para mim, eu também, Fabiano, concordo com o Pablo, não tem porquê, pelas gigs que a gente faz, né? Que às vezes tu vai tocar com um som que, Jesus, né, cara? Nossa senhora, sabe aquela, sabe? Olha a galinha gorda, sabe aquele... Esse é o retorno. Nossa, assim, a voz sai daquele jeito, né? O cara vendendo clorofina na Kombi, pô, meu Deus do céu, cara, e tu vai timbrar o quê? Quem entra num lugar desse, não? Aí tu vai gastar entendeu? 20 mil num head, um cabeçote digital top e vai mandar o som num troço desse, tipo assim, puta merda. Eu lembrei do verdureiro que passava na frente de casa. O cara passava 2 vezes por semana. Cara, eu demorei uns 5, 6 anos pra entender o que ele falava. Ele falava, verdureiro. Eu nunca entendi o que ele falava. Sim, é complicado. Mas então tem isso, a questão da referência, a questão de fazer aquele som que te faz bem, que tu curte, que te dá, né, prazer. Então, cara, assim, a tecnologia tá aí para ajudar, mas é aquilo que eu falei, pô, como é que o cara vai ter todos os amplificadores? Não tem como, vai ter um negócio desse e tu chega mais próximo, né? Sim, com certeza. E nem vamos longe, né, que tu falou, amplificadores, mas nem pedais, cara. Até pra tu montar um set de pedais que tu considera top, é um troço bizarro. Dá pra montar um board fácil com 20 mil reais, com, sei lá, com botar assim um booster, 2 drive, um pedal de reverb, porrada, um delay, porrada, um de modulação, porrada. Cara, foi 20 mil reais. Até os afinadores tão caros. Cara, é foda, velho. É foda, sabe? Ainda bem que existe aplicativo. Aplicativo ajuda, né? Só bota aqui o afinador, aqui, ó. É verdade. Show de bola, é legal, sempre ajuda. Tem mais alguma pergunta aí, Rafa? Não, é isso aí, eu preciso ir no banheiro urgente. Não, vai lá que eu vou agradecendo aqui quanto vai lá. Beleza. Ô, Fabiano, cara, queria te agradecer de coração por ter aceito participar, velho. Foi muito, muito massa esse bate-papo. Fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, lembrei de coisas que me emocionaram. Uma época muito legal das nossas vidas, onde a guitarra, não que ela não esteja presente no nosso coração hoje, mas naquela época era diferente. A gente tinha uma paixão, vamos dizer assim, incondicional. Por exemplo, não importava quanto custava, não importava o tempo que tu precisava ficar em cima da guitarra, tinha que fazer alguma coisa. A guitarra era tudo na vida do cara e isso me traz boas lembranças, sabe? E eu queria te agradecer de verdade por ter participado, ter me feito me emocionar aqui, relembrado coisas tão legais e por ter dado tanta risada também. Obrigadão pelo teu tempo aí, velho, de coração. Pô, que legal, cara. Eu fico feliz com essas palavras e eu fico emocionado porque o teu canal tá bombando. Eu acompanho tu aí faz tempo e te elogio sempre porque realmente é merecido. Tu é um batalhador, um cara que tá sempre buscando coisas novas, sempre se atualizando, né? Um baita guitarrista. Isso há muitos anos atrás te falei, pô, o cara toca muito, o cara tem pegada. Me emocionei de ter visto uma passagem de som, tu tocando um som pop, enriquecendo o som pop e tal. É um cara que eu admiro bastante, agradeço aí, porque também tem muitos caras bons aí, muitos guitarristas bons aí, como eu já vi nos teus podcasts, que isso aí deixa o cara feliz de receber um convite desse aí. Eu que fiquei um tanto tempo aí fora da música, mas aí voltando aí aos poucos. Muito obrigado pela essa parceria aí, por esse convite aí, gratidão. Eu preciso deixar bem claro aqui que o Fabiano, além de amigo há muito tempo, ele foi um cara que me influenciou muito, por exemplo... Scott Henderson, apesar de eu conhecer através de um amigo meu, eu fui ouvir essas músicas blues mesmo do Scott Henderson através do Fabiano, que eu nunca me esqueço do Chicago Gold Music. Olha esse riff aqui. Nunca me esqueci, tá ligado? Desse dia. Preciso ouvir esse cara, achei incrível aquele riff lá, tá ligado? Então, com certeza, muito do que eu sou hoje dentro do blues tem influência tua, tá ligado? Então, eu queria te agradecer legal, de verdade por ter feito parte de toda essa trajetória comigo junto. Fico feliz pra caramba. Muito obrigado pela oportunidade de poder trocar essa ideia e falar um pouquinho de música que a gente ama, né? Com certeza. Obrigado, cara. Valeu, obrigadão. Valeu, gurizada. Valeu aí pelo... Já deixa teus arrobas aí pra galera que quiser te Instagram, seguir. Pra seguir teus trabalhos, do Olimeira, tudo mais. Isso, perfeito. Sigam lá, só Creedence, né?
essa banda aí de Porto Alegre que faz essa homenagem a essa banda fabulosa. O meu Instagram pessoal é Fabiano Mitidieri, né? Também tem o Only Mayer Especial, que é essa homenagem, esse tributo aí que a gente faz ao John Mayer, né? Mais um especial mesmo. E é isso aí, cara. São os 2 trabalhos que eu faço aí, né? Com bastante dedicação, carinho aí, que a gente faz, tocar o som que a gente curte, que a gente acredita, dá mais ênfase, dá mais prazer, né? Um dia ainda quero participar, pelo menos de um show desse projeto contigo pra gente se divertir. Ia ser muito bacana, cara. Tá convidado, com certeza. O convite tá feito aí. Vamos fazer assim, vamos combinar, vamos falar. E vai ser legal a gente fazer esse ao vivo aí. Algumas vezes tocamos junto, né, Pablão? Sim, e aí fizemos alguns Hendrix, aqueles blues fabulosos, né? E vamos fazer esse som, sim, com certeza. Vai ser um prazer. Só um detalhe, pessoal. Fabiano Mitidieri com 2 T's. É Mitidieri com 2 T's. É isso? Mitidieri, isso aí. É importante. Valeu. Show de bola. Fechou todas. Então, se tu, guitarrista, ainda nos escuta, já deixa teu like, te inscreve aqui no YouTube, ou se tu tá ouvindo pela plataforma de stream favorita para te receber na semana que vem o aviso que o podcast tá liberado. Lembrando que somos apoiados pela MF Multicustom Pedals, Palheta Chutes, Kairos Pedalboards, o novo Rafinha Luthier. O Rafinha Luthier e principalmente o mais importante que está no primeiro link da descrição, comunidade do feeling da guitarra, para te desenvolver o feeling e aprender a tocar como nunca. Fechou todas. Valeu, Fabiano. Obrigadão aí. Tamo junto. Obrigadão pelo teu tempo. E já pega a tua guitarra aí, senta a palhetada e bora emocionar.